Olá, meu irmão, paz e bem, seja bem-vindo. Vamos continuar o nosso estudo sobre a espiritualidade e a mística de São Francisco de Assis, nossa segunda parte. Na primeira parte, para recordar, nós falamos sobre a experiência de um mercador, a experiência de um rei, a experiência de um cavaleiro e terminamos com a experiência de um enfermo. Hoje nós vamos falar sobre a experiência de um orante. As coisas começam a mudar para Francisco. A primeira parte, ele estava tentando a busca de se encontrar. Aqui ele já está na conversão. As experiências negativas o levaram à solidão. Todas aquelas experiências que nós falamos na primeira parte. Ele foge, se esconde, passa dias e noites em grutas rochosas, fora dos muros da cidade. Prefere a igrejinha de São Damião. Essa igrejinha de São Damião, você vai ver ao longo dessa nossa caminhada, que é de suma importância até a morte de São Francisco e até os dias de hoje. Tá? Ela vai aparecer muitas vezes aqui nessa experiência que Francisco fez na vida dele. E a igrejinha de São Damião está caindo aos pedaços. Abisma cada vez mais no oceano da oração. Descobre nessa nova dimensão, passo a passo, por esta comunicação com o mundo divino, se torna adoração, louvação, agradecimento. A gente já observando como já vai mudando Francisco nessa experiência de oração. E ele fala finalmente: louvado seja o meu Senhor. Avançando nesta pista, Francisco se torna uma oração viva. Uma oração em pessoa, como atestam seus biógrafos. A gente começa a perceber nessa experiência mística e espiritual dele na oração que os caminhos já começam a se abrir. Já começam a ter uma outra visão do que ele quer, do chamado de Deus para ele. E a experiência de um pobre. Quando o jovem Francisco ainda estava na crise vocacional, ele observava a injusta distribuição dos bens. Uns tinham de mais, outros de menos. Aqui tem um parênteses. Ele começou a observar essa injustiça ao lado do pai dele. O pai dele tinha empregados, o pai dele tinha muitos bens, e na sua cidade havia muitos pobres. E abaixo da linha da pobreza havia os leprosos, totalmente afastados dos muros da cidade e isolados da população. Teve dó também pelos que trabalhavam na casa dos nobres ou nas empresas comerciais e não recebiam um salário equivalente. Ele queria, pelo menos uns dias, um contato radical com a pobreza. Mas como? Em Assis logo provocaria um escândalo. Sabe o que ele fez? Ele foi para Roma. Ele se deslocou para Roma. Aí tem um fato muito interessante no começo da conversão dele, que eu vou falar para vocês o que ele fez. Né? Para muitos seria uma loucura, mas para Francisco foi uma experiência espiritual e mística fundamental na vida dele. Dirigindo-se a um pobre que estava pedindo esmola na porta de uma igreja, trocou com ele sua boa roupa por uma túnica suja e esfarrapada. Assim passou seus tempos
como mendigo anônimo. Foi apenas um ensaio. Mais tarde, já entrando na vida evangélica, compreendeu que a pobreza radical é mais e muito mais. Não só os de mão estendia aos pobres, mas também estendia sua mão para os maus pagos. Chegou a entender também que a vida comunitária não pode funcionar quando bens materiais e também bens espirituais e culturais se colocam entre os componentes de uma comunidade. Só pouco a pouco compreendeu que pobreza e vida fraterna são irmãs gêmeas. Quando as coisas do mundo ainda estão separando os irmãos, jamais se pode sonhar numa verdadeira fraternidade. Uma experiência única que Francisco fez. Assim, abrindo seu horizonte para uma nova realidade em sua vida. Experiência de vocacionado. A resposta de Deus não demora. Por 2 vezes, o amor infinito o chama. 2 vezes, Francisco é alvo de uma vocação. A primeira vocação se dá na estrada. Para distrair-se um pouco, ele, galopando no lombo do seu cavalo pela redondeza da cidade, se afronta com um leproso. Uma pausa. Talvez a maior experiência na conversão de Francisco. Quer fugir, sente náusea, quer escapar, mas não consegue sair da presença daquele leproso na beira da estrada. Descobre no rosto desfigurado do doente os traços de Jesus crucificado. Desce do cavalo, dá uma moeda de ouro na mão do outro e a beija. Desde então, Francisco começa a ser um cristão autêntico. Preste bem atenção. Nesse ponto, conforme eu falei, ele vê a autenticidade daquilo que ele queria, da sua vocação, do seu projeto de vida. A segunda chamada lhe vem da capela de São Damião. Nós falamos agora há pouco sobre essa capela. Quando o próprio crucificado lhe fala em tom imperativo: Francisco, restaura a minha igreja. O jovem começa sua missão com martelo e colher de pedreiro na mão e se torna o grande restaurador da Igreja Universal. Veja bem, Francisco estava em oração na igreja de São Damião, dia, noite, em vigília, e o crucifixo de São Damião fala para Francisco. Muitos historiadores falam que o crucifixo realmente falou. Outros historiadores dizem que foi uma mensagem que ele teve em seu coração, dada por Deus. E nessa experiência de pedreiro de Francisco, ele realmente mete a mão na obra. O vigário não quis aceitar o dinheiro do pai, com medo de Bernardone fazer alguma represália. Então, ele passava pelas ruas de Assis, esmolando pedra e cal. Por isso que a experiência de um pedreiro, pedra e cal, que ele realmente aprendera algo da sagacidade de um comerciante, se revela pela maneira de pedir. Aí ele falava assim, olha que interessante, quem dá uma pedra, recebe uma bênção. Quem dá 2 pedras, recebe 2 bênçãos. Não só esta também, 3 outras igrejas, o jovem Francisco restaurou. Interessante, né? A experiência espiritual e mística de um pedreiro.
E a gente, vendo essa análise, dessas que nós estamos falando hoje, de um orante, a experiência de um pobre, de um vocacionado e de um pedreiro, a gente entende no contexto como Deus age e surpreende. Você, com certeza, alguma vez, na ação de Deus, já foi surpreendido também, ou surpreendida. E essas experiências de Francisco vai levar ele mais à frente. Vai começar uma experiência diferente, de um penitente. Francisco se torna um penitente. Depois começa um caminho dos primeiros irmãos. É uma outra experiência mística espiritual com os irmãos que chegam. Aí após isso, ele começa a ver não só os irmãos como parte de um todo, mas o cristocêntrico, a experiência de um cristocêntrico. E passa para a experiência de um servo fiel. Mas essa parte nós vamos ver no próximo vídeo, na terceira parte. Obrigado, que Deus te abençoe e que nós possamos continuar esse nosso estudo, essa nossa experiência mística e espiritual junto com São Francisco. Paz e bem, até breve.